Boa noite, gente. Eu sou a professora Jaine. Hoje a gente vai ter uma aula sobre ética das virtudes, a felicidade como fim, né? E a ética das virtudes, ela surge lá na Grécia Antiga, né? E tem aí como seu principal expoente aí o Aristóteles, né? Um filósofo lá da antiguidade que vocês já, com certeza, já estudaram, né? E ela é uma ética, então, voltada para a felicidade, né? Uma ética eudaimonista, e ela, né, a ética das virtudes faz parte, né, das teorias normativas, né, das éticas normativas, junto ali com a deontologia, com o utilitarismo, com o sequencialismo, né? E aí a ética das virtudes é mais uma dessas, né? Nos ditam normas sobre, né, como viver, o que fazer para viver melhor, viver com mais felicidade, né? Aumentar a nossa potência de vida, digamos assim, tá? E ela tem, assim, como principal característica ser uma ética focada no agente, né? Outras éticas vão ser focadas no dever, na consequência, e essa ética das virtudes, ela é focada no agente moral, tá? Em nós, no caso. E aí a gente vai, nessa aula, fazer um paralelo, assim, em alguns momentos, mas pro final da aula, com os Simpsons, né? Com alguns personagens da série animada, a gente vai fazer alguns links ali, né? Acerca do que o Aristóteles pensou e falou acerca dos tipos de caráter, né? Relacionando aí com os personagens. E aí eu decidi, assim, abrir essa aula com uma frase do Aristóteles, né? E uma frase do Homer para a gente mais ou menos conseguir entender do que se trata, né? E aí na Ética Eudêmio, o Aristóteles diz assim: os homens, por mais que olhem, não veem o que é o bem-estar, o que é bom na vida, né? Isso ele escreveu lá. Então, o que é bom, o que é a felicidade, né? O que eu devo fazer para viver melhor, né? E o Homer diz assim, em um episódio lá, né? Não sei viver uma vida simples como você. Eu quero tudo. Os aterradores baixos, os atordoantes altos, os insossos meios. Claro que eu posso ofender alguns narizes empinados com o meu passo arrogante, meu cheiro mascarado. Eu nunca vou ser um queridinho dos tais pais da cidade, que soltam a língua, acariciam a barba e perguntam o que fazer com este Homer Simpson, né? Então, como se enquadrar, como se encaixar, né? E ele mostra, de certo modo, assim, essa humanidade na cara, né? Que a gente vai ver. Mas, assim, antes da gente começar propriamente dita a teoria das virtudes, né? E especialmente falar aí do Aristóteles, a gente tem que entender alguns termos, né? Em ética, né? Para a gente poder entrar em qualquer discussão filosófica, né? Sobre ética, né? Então, alguns termos eles são imprescindíveis e a gente tem que ter eles em mente, tem que saber do que se trata para conseguir, enfim, né, entender os conceitos-chave básicos, né. E então, conceitos como senso moral, consciência moral, juízo de fato, juízo de valor, agente moral, valores, fins morais e meios morais, né, são aí termos imprescindíveis. Então, a gente vai dar uma passada por eles, né, antes da gente entrar em Aristóteles ou na Ética das Virtudes propriamente dita, tá? Então, assim, vamos começar pelo senso moral, né? Então, o senso moral, ele indica, de certa forma, nos nossos sentimentos, tá? Tipo, piedade, indignação, essas coisas. Aí, por exemplo, vamos pensar que por motivos aí de solidariedade a gente participe de movimentos de lutas contra a fome, né? Então, enfim, são esses sentimentos, por exemplo, de piedade, de indignação que aquelas pessoas naquela situação nos causam, né? É que vão desencadear aí o nosso senso moral, né? São esse tipo de sentimento, que nada mais é do que a maneira aí como a gente avalia a nossa situação e as dos nossos semelhantes segundo ideias aí de justiça e de injustiça, tá? Então, assim, quando a gente sente também, né, que a grandeza de alma, a dignidade em alguém, a gente procura imitar essa pessoa, né, as emoções e os sentimentos que essas pessoas nos causam,
né, também exprimem aí o nosso senso moral, né? Isso é a maneira como a gente avalia a conduta e a ação das outras pessoas segundo méritos de grandeza, segundo, enfim, ideias de mérito e de grandeza de alma, tá? O diferente do senso moral, a consciência moral, né, ela se expressa mais naquelas situações de angústia, né? Situações que surgem, assim, a todo momento na nossa vida, né? E que, enfim, né, exprimem as nossas dúvidas quanto a que decisão tomar, né, mediante determinada situação. Isso não manifesta, na verdade, nosso senso moral, né, mas põe à prova a nossa consciência moral, porque exige que, sem que a gente seja obrigado por ninguém, né, que a gente não tenha coerção externa de outros, que a gente tome decisões e assuma todas as consequências que advêm dessas decisões que a gente toma livremente, né? Então, assim, situações como difíceis de tomar, assim, como a separação num relacionamento abusivo, por exemplo, como uma eutanásia, um aborto, coisas realmente, assim, complicadas na nossa vida que vão aparecendo, né, que a gente se vê ali embretado, né, tendo que responder a questões dificílimas, né, a conflitos existenciais grandes, né, isso sempre vai expressar aí a nossa consciência moral, quando a gente decide o que fazer, o que é melhor como ação, tá? Então, a consciência moral, ela não se limita aos nossos sentimentos morais, elas se referem à avaliação de conduta, né, que nos levam a tomar decisão por nós mesmos, né, e agir em conformidade com elas e a responder perante os outros. Tá, vou fechar uma aba aqui. Tá, pronto. Então, os sentimentos e as ações que nascem de uma opção entre bom e mal, ou entre bem e mal, né, também se referem a algo assim mais profundo nosso, né, que é o nosso desejo inerente ao ser humano, né, de se afastar do sofrimento e alcançar a felicidade, né? Seja para que a gente fique contente conosco mesmo, né? Ou seja para que a gente possa receber aí a aprovação de outrem, né? Dos outros. Né? E o senso moral e a consciência morais são, por isso, assim, condutivos da nossa existência intersubjetiva, né? Isso é, da nossa relação com os outros, né? Com os outros sujeitos morais, tá? Bom, e aí a gente tem também, né, o outro termo que a gente tem que esclarecer, que são os juízos de fato e juízos de valor, né? Também é muito caro para a ética, né? Então, se eu digo assim, se eu emito essa sentença, está chovendo, né? Isso é um juízo de fato, está chovendo, estou enxergando que está chovendo, né? Estou sentindo, estou vendo, estou ouvindo o barulho da chuva, identifiquei que chove. Agora, se eu digo assim, a chuva é bela, ou a chuva é boa para as plantas, aí eu já estou fazendo um juízo de valor, né? Eu já estou valorando aquela experiência, tá? E aí, dessa perspectiva, os juízos morais de valor são normativos, né? Por quê? Porque eles enunciam normas que nos dizem como devem ser os bons sentimentos, as boas intenções, as boas ações e como devem ser as decisões e as ações livres, tá? Isso que são que os juízos morais de valor nos permitem fazer, tá? Enfim, e em ética, então, vai ser sempre assim, né? Então, são normas que determinam essa normatividade, né? Esses juízos normativos são as normas que determinam o dever ser dos nossos sentimentos e dos nossos atos, né? Que são, por isso, juízos que enunciam as obrigações, avaliam as intenções, né? E as ações segundo os critérios aí de correto ou de incorreto, tá? E juízos morais e de valor nos dizem o que são o bem, o mal, a liberdade, a felicidade, né? E juízos morais normativos nos dizem qual é o sentimento, as intenções, os atos, os comportamentos que a gente deve ter ou deve fazer para que a gente consiga agir livremente e alcançar o bem e a felicidade, tá? Então, aí eles enunciam também, né, que atos, sentimentos e intenções, né, e comportamentos são condenáveis, né, ou incorretos do ponto de vista moral. Então, os juízos de valor, eles servem para sinalizar tudo isso, né, eles nos dão um indicativo a respeito do que fazer, tá? E aí, tem outros constituintes, são, né, os constituintes do campo ético, agente moral, os valores, os fins morais e os meios morais, né?
E o primeiro constituinte, o mais importante aí do campo ético, né, é o agente moral, tá? Então, assim, para que haja uma conduta ética, é preciso que exista o agente moral, né? Por isso que ele é tão importante. Ou seja, é necessário que exista aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, né? O certo e o errado, que é capaz de julgar o valor dos atos e das condutas, né? E de agir em conformidade, né, com os valores morais, tá? Então, a consciência moral e aí nem é isso, né? Mas, enfim, nesse sentido, assim, né? A consciência e a responsabilidade são condições indispensáveis para a vida ética, né? Então, o agente moral, né? Ainda mais na ética das virtudes em que ela é centrada no agente, né? A consciência a respeito daquilo que se faz e a responsabilidade, né? Acerca daquilo que se faz é basilar, né? Para a gente conseguir aí se encaixar na ética das virtudes, né? Gente, e nem só na ética das virtudes, né? Em todas as éticas, porque a gente possa, enfim, né? Se avaliar mesmo e bem agir, né? Seja qual for a intenção que a gente tenha, né? Ou que norma a gente vá seguir. Tá? Então, a consciência moral se manifesta, antes de tudo, na capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis, né? De ponderar, de deliberar, de ver, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, o que é melhor como ação? É isso aí, tá? E aí que tá, então, a nossa consciência moral. E aí, bom, a gente tem os valores e as obrigações, né? E o campo ético, ele é constituído também pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, né? Isso é, as virtudes, né? Então, esses valores e essas obrigações que vão nos dar o conteúdo, né, moral, que é, nesse caso, as virtudes, né? Que são realizadas nada mais, nada menos, né, que pelo agente moral, o sujeito moral, que é aí o principal constituinte da vida ética, tá? Bom, e aí do ponto de vista dos valores, a ética exprime a maneira, né, como uma cultura ou uma sociedade define para si mesma, né, o que ela julga ser o mal, o vício, né, a violência, o crime, bem como o que ela considera ser o bem e a virtude, a brandura e o mérito, tá? Então, os valores, eles têm aí essa função, né, de mostrar o que para cada cultura é o bem e o mal, tá? O que eu quero dizer é que, independente da forma como cada cultura lidar, né, todas as culturas aí vão considerar a virtude, né, como algo que é melhor como sentimento e como ação, né, sendo a virtude, assim, uma espécie de excelência, de realização perfeita de um modo de ser, de sentir, de agir, e, em contrapartida, o vício, né, como que há de pior como sentimento e como ação, né, o vício seria, assim, a baixeza dos sentimentos e das ações, tá? Bom, e aí, além do sujeito moral, dos valores e dos fins morais, né, o campo ético ele também é constituído por um outro elemento, que são os meios para que para que o sujeito realize os fins. E aí aquela afirmação de que os fins justificam os meios não cola muito bem na ética, né? Então, assim, fins éticos exigem meios éticos, sempre, em qualquer situação, tá? E aí, deixa eu passar aqui. E aí, como a gente viu, né, toda cultura e cada sociedade institui uma moral, tá? Que é válida para todos os seus membros. No entanto, é preciso ressaltar que não é porque existe a presença ali de uma moral que exista a presença explícita de uma ética, tá? Entendida como filosofia moral. Ou seja, que exista uma reflexão que discuta, que problematize, que interprete aí os significados, né, dos valores morais. Isso que caracteriza a ética, né? A filosofia moral ou ética, ela nasce quando se passa a indagar o que são, de onde vêm, de que valem os costumes, tá? Sem essa reflexão, não há ética ou filosofia moral. Há uma moral, mas não há uma ética, tá?
Então, é quando se busca compreender o caráter de cada pessoa, referindo-se, portanto, ao senso moral e a consciência moral, né? Quando isso acontece, quando a gente problematiza, discute, interpreta, tenta entender o que está acontecendo, né? Do ponto de vista dos valores, do caráter, enfim, quando há, então, essa problematização, tá? A gente pode dizer, então, que com base ali nos textos do Platão e do Aristóteles, né, a gente pode dizer que no Ocidente a ética ou a filosofia moral ela se inicia com Sócrates, né? Aquele incansável perguntador que vocês também já estudaram, né? As questões éticas socráticas, então, elas inauguram a ética ou a filosofia moral, né? Porque elas definem o campo no qual os valores e as obrigações morais podem ser estabelecidos pela determinação do seu ponto de partida, né? Que não é nada mais, nada menos que a consciência do agente moral. Então, ele traz isso à baila, né? Ele coloca para jogo a consciência moral do agente, tá? E é sujeito ético ou moral, então, somente aquele que sabe o que faz e que tem consciência, né? Capaz de deliberar, que a gente já viu, né? Bom, e aí agora a gente pode entrar em Aristóteles, né? Que é o maior expoente aí da ética das virtudes, né? E aí, enfim, agora sim, né, a gente pode conversar sobre isso, né? E aí, assim, olha, se a gente deve para o Sócrates, né, o início da filosofia moral, né, a gente deve para Aristóteles por muitas outras coisas, né? Aqui, ó, a diferença entre saber prático e saber teorético contemplativo, a questão das ações éticas e deliberação, a diferença do que é por natureza, né, ou por necessidade, o que é por vontade, né, ou conforme a liberdade, enfim, a categorização lógica dos tipos de caráter e muitas outras coisas. Então, a gente vai incursionar mais por aí, né, mais ou menos na linha que o Aristóteles estabeleceu para pensar a ética das virtudes, tá? Então, a gente deve para Aristóteles uma distinção bastante importante, que é a distinção entre saber prático e saber teorético ou contemplativo, tá? O saber teorético ou contemplativo é o conhecimento de seres e fatos que existem e agem independentemente de nós, tá? E sem a nossa intervenção ou interferência, né? De seres naturais e divinos, por exemplo. São aquelas coisas que são por natureza, que a gente não consegue ter nenhuma influência sobre, né? Sobre isso a gente não delibera, questões divinas, questões de natureza, não tem como, né? E o saber prático, então, é o conhecimento daquilo que existe, que só existe como consequência da nossa ação, né? E, portanto, depende da gente, depende de nós. Né? E aí, nesse sentido, a ética e a política serão um saber prático, né? Porque depende ali exclusivamente da ação humana para acontecer, tá? Bom, e a gente também, então, deve a Aristóteles a distinção do campo das ações éticas, né? Pois são as ações éticas que não são só definidas pelas virtudes, né? Não é isso que Aristóteles quer dizer, né? Não é só pelas virtudes, não é só pelo bem, não é só pela obrigação, né? Mas também pertencem àquela esfera da realidade na qual cabem a deliberação, a decisão e a escolha. E aí entra, assim, isso muito fortemente na ética aristotélica, né, ou na ética das virtudes, que é a questão mesmo da deliberação, da decisão e da escolha do agente, tá? E aí vale ressaltar, então, né, que a gente não delibera nem decide, né, sobre tudo aquilo que é regido pela natureza, né? Isso é, que é por necessidade. Tá? A gente delibera, a gente decide sobre tudo aquilo que, para ser e acontecer, depende da nossa vontade, depende da nossa ação. A gente delibera e decide sobre o que é possível, né? Sobre aquilo que pode ser ou deixar de ser, ou seja, aquilo que é contingente, né? Porque para ser e acontecer, então, depende da gente, da nossa vontade e da nossa ação. Tá? E aí, com isso, Aristóteles acrescenta a ideia de consciência moral trazida por Sócrates, a ideia de, aí a nota é bastante importante, né, a ideia de vontade guiada pela razão, né, como um outro elemento fundamental aí da vida ética, ok? E a gente também deve a Aristóteles essa, né, distinção, né, que vai ser central para todas as formulações ocidentais da ética, né, que virão depois, né?
que é a diferença entre por natureza, que os gregos, ou conforme a physis, né, os gregos chamavam a natureza de physis, né, e o que é por vontade, ou conforme a liberdade, né, então, o que é por natureza e conforme a physis, e o que é por vontade ou conforme a liberdade, né, o necessário por natureza, o possível por vontade, tá? Então, a importância dada pelo Aristóteles, né, a vontade racional, a deliberação e a escolha, levou ele a considerar, né, entre todas as virtudes, uma delas como a condição de todas as outras virtudes e presente em todas elas, né, que é a virtude basilar, central, né, mor, do Aristóteles, que é a prudência, a sabedoria prática, que os gregos chamavam de frônesis, né? E quem é que é o prudente, então, né? Porque, no fim das contas, Aristóteles diz assim, olha, você pode ser muito virtuoso, mas se não tiver a prudência, infelizmente não vai rolar, né? Ela é a virtude central, tá? E quem que é esse prudente, né? O prudente é aquele que, em todas as situações, ele é capaz de julgar e de avaliar qual atitude, qual ação que melhor realizarão a finalidade ética, tá? E na obra Ética Nicômaco, ele distingue os vícios e virtudes, né? Aqui vou trocar o slide. Aí na obra Ética Nicômaco, então, o Aristóteles distingue os vícios e as virtudes, né, pelo critério do excesso, da falta e da moderação, tá? Um vício, o que é um vício? Um vício é um sentimento ou uma conduta excessivos, né, ou ao contrário, deficientes, né, que peca ou pelo excesso ou pela falta, uma conduta que peca em qualquer dessas áreas, enfim, é um vício, tá? E uma virtude é um sentimento ou uma conduta moderados, né, equilibrados, digamos assim, que vão encontrar o justo equilíbrio em relação a si mesma, né? Então, o que é melhor para que ação eu Jair, devo tomar mediante determinada situação para mim, né? Para que eu me realize melhor enquanto sujeito, para que eu cumpra melhor a finalidade ética. Não é uma questão de universalização, né? É como o agente moral, né, melhor cumpre aquela finalidade ética naquele momento, buscando um equilíbrio, né? Um justo meio, digamos assim, tá? E aí as duas principais características da ética aristotélica, né, como a gente já viu, e acho que agora é um momento legal de frisar, né, é que é uma ética, antes de tudo, uma ética eudaimonista, ou seja, tem como fim último a realização da felicidade, e em segundo lugar, né, como a gente já viu, né, é uma ética das virtudes, ou seja, baseada nas virtudes, tá? E aí, para Aristóteles, então, para que a gente entenda as virtudes morais, é necessário que a gente proceda, né, uma divisão das partes da alma, né? E aí, conforme o Aristóteles, a alma da gente tem, né, possui duas partes. Uma delas é racional, uma delas é irracional, tá? Sendo que a parte irracional é dupla, tá? Uma parte dela é comum a todos os seres vivos, homens, plantas, animais, todos os seres vivos, né? E se refere à nutrição e ao crescimento. E a outra parte da parte que é irracional, né, ela participa, assim, de um certo modo da razão, no sentido em que ela participa do princípio racional, escutando e obedecendo, como a gente escuta ou obedece um pai ou um amigo. É nesse sentido, tá? Então, a primeira parte da alma irracional, que é comum a todos os seres vivos, o Aristóteles chama ela de vegetativa, tá? E não possui, então, nada em comum com o princípio irracional. E a segunda, que participa, de certo modo, da razão, escutando e obedecendo ela, né? O Aristóteles chama ela de parte apetitiva ou desejante da alma, tá? E aí a parte racional, né, possui, por definição, o princípio racional, né? E este princípio racional, ele se apresenta, digamos assim, em dois aspectos, né? No sentido de possuir a razão e o exercício do pensamento, e no sentido de obedecer à razão, né? Por isso, então, tem dois tipos de virtude, né? Que é a virtude lá para o pensamento de Aristóteles, né? Por causa disso, né, dessas distinções, existem dois tipos de virtude. A virtude moral, que é a virtude que obedece à razão, e a virtude intelectual, né? Que é a que possui a razão e o exercício do pensamento, tá? E quais são aí... Vamos mudar aqui o slide. Quais são aí as virtudes... Cadê? Quais são as virtudes intelectuais, então, né? As virtudes intelectuais são, e aí tá aí no slide de vocês também, né? A sabedoria, prudência, inteligência, ciência, arte, né?
E essas virtudes, para Aristóteles, elas só podem ser alcançadas, ser exercidas, né, por meio do ensino. Então, são virtudes que a gente aprende por meio do ensino, né? Alguém ensina para nós, né? A escola, os pais, né? Por isso que é tão importante que o Estado tenha um bom plano de educação, por exemplo, né? Para que possibilite que os seus cidadãos aprendam, né? Determinadas virtudes. Então, a gente só aprende elas pelo exemplo do outro. Essas virtudes que são as virtudes intelectuais, tá? E também a gente tem, né? E aí, da parte da alma que obedece à razão, né, surgem as virtudes morais, que são diferentes das virtudes intelectuais, né? E o que são as virtudes morais? A justiça, a temperança, a coragem, a liberdade, a magnificência, a indulgência, entre outras, tá? E elas, né, só podem ser adquiridas por meio do hábito. Então, eu só adquiro essas virtudes morais praticando elas, todos os dias sendo virtuoso, todos os dias praticando a justiça, todos os dias sendo temperante, todos os dias sendo corajoso, né? E aí, conforme eu vou praticando, eu torno isso um hábito para mim e eu adquiro essas virtudes morais, né? Então, não adianta eu ter ela no plano das ideias se eu não consigo executar. Não adianta. Então, é por meio do hábito. Então, virtudes intelectuais são adquiridas através do ensino e as virtudes morais são adquiridas através do hábito, tá? Bom, vamos ver. Então, para Aristóteles, é agindo continuamente de modo virtuoso que a gente adquire o que ele chama, e aí é bem importante nesse conceito, que é uma disposição de caráter virtuosa, né? Então, quanto mais eu ajo bem, eu vou adquirindo essa disposição de caráter virtuosa, né? E é assim que a gente deve fazer para sermos virtuosos, digamos assim, né? Bom, e aí então o Aristóteles define, né, a virtude como uma disposição. É uma disposição que torna bom o homem em sua obra, tá? Deve ser a disposição que leva o homem a agir para evitar o excesso e a falta, né, e buscar o meio termo, né, que Aristóteles chama de mediedade, né? A mediedade nas ações, o justo meio, que é aquilo que a gente estava vendo antes ali, né? E é o justo meio em relação a quem? A nós, porque não existe uma norma, uma regra que disse, olha, este é o justo meio. Não é, se adapta de acordo com o agente moral, de acordo com a situação, ok? Porque para que a gente seja virtuoso, a gente tem que sentir é isso, né? Tem que sentir as devidas emoções no momento oportuno, né? No caso e a respeito das pessoas que convém e pelas razões e da maneira que é necessário. Se a gente consegue fazer isso, é ao mesmo tempo meio e excelência, tá? E aí, nesse sentido, a virtude é uma espécie de mediedade, no sentido que busca o meio, né? E é isso, agir com mediedade diante das paixões, né? Das pulsões, todas essas coisas que nos afetam, tá? Então, as teorias das virtudes, então, elas enfatizam a importância do... Eu tô no ar, tô. Achei que tinha caído aqui, mas acho que não. Então, as teorias das virtudes, elas enfatizam aí a importância, né, de desenvolvermos bons hábitos, né, de modo a fortalecer o nosso caráter. A gente pode tomar como exemplo a virtude da benevolência, né? Uma vez que alguém aprende a ser benevolente, né, é lógico supor que essa pessoa vai agir de forma benevolente sempre, tá? As teorias das virtudes, portanto, pressupõem que o agir se dá de acordo com o ser, né? E aí, por Aristóteles, as virtudes se identificam com os bons hábitos, né? Necessários para que a gente possa controlar as nossas emoções. Em face a um perigo, por exemplo, se a gente sente medo, né? Mas se a gente enfrenta esse medo, a gente expressa a virtude da coragem, por exemplo, né? Na medida que a gente faz esse enfrentamento, tá? Deixa eu mudar aqui. E aí, gente, o Aristóteles, ele nos deu, né, uma categorização lógica de 4 tipos de caráter, tá? Que são, enfim, o virtuoso, o continente, o incontinente e o vicioso, tá?
E aí, para a gente entender como cada um deles se manifesta, né, em ações, decisões e desejos, a gente vai usar como exemplo, né, os queridos polêmicos e controversos Simpsons, tá bem? E aí a gente precisa entender, tá aí no slide de vocês, né, o que é uma disposição de caráter, enfim, né, um tipo de caráter virtuoso. Né? O tipo de caráter virtuoso, então, ele se manifesta ali, ó, quando os desejos estão em conformidade com a correta ação e decisão. Tá? O caráter continente se manifesta quando? Né? Quando há uma luta constante contra os desejos para que se tome a decisão certa. Tá? O caráter incontinente acontece quando? Se dá quando, né? Quando a vontade é fraca, quando a gente sucumbe aos desejos, mesmo se tendo a consciência da ação correta. Mesmo sabendo o que é correto fazer, eu vou lá fazer errado, tá? E o tipo de caráter vicioso, né? Quando não há luta entre os desejos nem vontade fraca. A pessoa viciosa age de forma errada, né? E deseja fazer isso. Né? Então, os desejos estão em conformidade com a ação, ok? Bom, e aí, gente, aqui a gente, eu vou me utilizar ainda do exemplo dos Simpsons, né? A gente pega a Lisa, o Lenny, o Bart e o Nelson, né? E aí, conforme essa categorização que eu passei para vocês, a gente vai pensar a Lisa como sendo uma pessoa virtuosa, o Lenny como sendo um cara continente, o Bart como sendo incontinente e o Nelson como sendo vicioso, tá? E aí a gente vai dar um exemplo aqui, né? Vamos supor, assim, que a Lisa estivesse lá andando pela rua, toda bonitinha, e ela encontrasse uma carteira, né, com uma baita grana, né, dentro, assim. Achou lá o dinheiro. Se a Lisa fosse virtuosa mesmo, né, segundo essa disposição essa definição de caráter virtuoso que o Aristóteles nos dita, né, ela não só tomaria a decisão de entregar a carteira às autoridades competentes, né, mas ela ainda se sentiria muito bem em fazer isso, né. Os desejos da Lisa estariam em harmonia com a correta decisão, tá? Então não haveria nenhum tipo de luta entre o desejo e a ação. Ela fez isso porque ela quis fazer isso, ela não faria de outra forma, nem passou pela cabeça dela fazer de outra forma, ela fica feliz com isso, né? Agora vamos supor que a mesma situação acontece com o Lene, né? E que o Lene é continente, segundo lá Aristóteles. Aí tá o Lene e tal, encontra a carteira cheia de grana, bah, e coisa. Ele até toma a decisão certa, ele devolve a carteira intacta, com tudo ali para as autoridades. Ele é capaz de cumprir essa decisão, né? Mas ele estaria agindo de forma contrária ao desejo de não devolver, né? Essa é a marca da pessoa continente. Lutar contra os desejos para poder fazer a coisa certa. É aquela coisa assim, quando tu devolve, pá, mas eu podia fazer tanta coisa com esse dinheiro, pá, mas que palhaço vai perder uma carteira dessa, nossa, sabe, tu devolve aquilo não querendo devolver, sabe, tu faz a coisa não querendo fazer, tu faz porque tu sabe que é correto, mas assim, aquilo te custa muito, assim, sabe, tu sempre vai agir corretamente, mas aquilo te custa um horror, assim, né, isso marca a pessoa continente, né, justamente essa luta contra o desejo para poder fazer a coisa certa, né? E assim faria o Lene. Eu nem mudei aqui o slidezinho do Lene. E assim faria o Lene, né? E aí, com os tipos assim vicioso de caráter, né? O incontinente e o vicioso, as coisas dão uma piorada, né? A pessoa incontinente, né? Diferente da continente, diferente da virtuosa, né? A pessoa incontinente é capaz de tomar a decisão certa, né? Ela até consegue, mas ela tem a vontade muito fraca, né? Ela expressa o que os gregos chamavam de acrasia, a fraqueza da vontade, né? No caso da carteira, e supondo que o Bart fosse o incontinente, né? Seja o tipo de caráter incontinente que a gente falou, ele vai sucumbir ao desejo de ficar com a carteira e não vai agir corretamente, né? Embora ele saiba que é errado, né? Ele sabe que é errado não entregá-lo ao dono. A Marge ensinou para ele, ele sabe disso, né? Então, é complicado com o incontinente por isso, né? Ele sabe que é errado, há essa luta, né, de desejo e ação, e ele acaba sucumbindo, né? Mesmo sabendo que está pisando na banana. Isso aí vai marcar o incontinente, né? Ele acaba, enfim, fazendo a coisa errada mesmo sabendo que está errado, né? Então, não adianta. Lá no continente ele até vence essa luta, né? O continente não consegue.
né? Bom, e aí diferente, né, disso, né, com a pessoa viciosa, né, diferente da incontinente, e a gente vai expressar o Nelson aqui, com a pessoa viciosa é diferente, né? Não há luta entre desejo e nem vontade fraca, né? Não há luta entre desejo e ação, não há vontade fraca para o indivíduo que é vicioso. O motivo que isso acontece, né, é que a decisão da pessoa viciosa, ela é per si moralmente errada, né? E os seus desejos cooperam plenamente com ela, né? Ele está fazendo o que ele quer fazer, ele se sente bem com isso. Né? Se o Nelson fosse o tipo de caráter vicioso, por exemplo, ele resolveria, né, ficar com a carteira, né, ou ficar com o dinheiro, jogar o resto da carteira fora, ou ficar com o dinheiro, devolver sua carteira. Enfim, ele faria algo nesse sentido. Ele desejaria fazer isso e agiria de acordo com o seu desejo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Diferente do indivíduo virtuoso que possui um caráter firme e imutável, né? Que age bem porque sim, né? E se felicita com isso, com o tipo de caráter vicioso é o extremo oposto, né? Ele age mal porque quer agir mal, se sente bem, age mal, não a luta entre desejo e ação, não a vontade fraca, ele é assim, ele faz assim, né? Assim como o virtuoso num outro lado da moeda, ok? E aí, agora a gente vai pegar um personagem mais complexo, né? Saindo um pouco assim dessa categorização mais fechada do caráter, né? E a gente vai pensar um pouco no Homer, né? No personagem do Homer. Então, se a gente leva em conta, né, o relato de Aristóteles acerca da virtude, a situação do nosso amigo Homer Simpson, ela é bem complicada, né? A gente pode considerar, a princípio, né, a virtude da temperança, né? Ou da moderação, que basicamente, porém, assim, com certa contenção, aborda a habilidade que a gente tem ou deve ter, né, em moderar apetites físicos. E aí, gente, não é preciso, assim, uma observação lá muito astuta para a gente entender, né, para a gente perceber que o Homer está longe de ser um indivíduo moderado, né, mas longe mesmo. Ele só não é virtuoso quanto aos apetites físicos, né, como ele é extremamente vicioso, né? O que se observa, assim, de modo particular, né, no seu consumo de bebida e comida, ainda que não em atividade sexual, né, porque ele é bem comedido nesse quesito, né. Mas, assim, os desejos do Homer o impelem a se empanturrar constantemente e ele sucumbe de bom grado a esses desejos, né. E aí tem um episódio muito interessante que se chama Homer e Apu. Aconselho vocês a olhar. E aí no episódio Homer e Apu, né, vocês verão o Homer comer carne estragada e passar muito mal depois, ser levado ao hospital, né, enfim. E aí ele ficou, enfim, mal lá e coisa, teve que ser levado às pressas e tal. E aí, em vez de se queixar formalmente pro Apu, porque ele comprou lá no armazém lá do Apu, né, a carne, ele aceita, assim, aceita imediatamente, fica satisfeito com a oferta do Apu de dar para ele 5 quilos de camarão passado grátis, né, como uma espécie de, enfim, arrependimento, né, né, por ele ter vendido a carne estragada. Não, eu te dou aqui esses 5 quilos de camarão passado grátis e tudo fica bem. O Homer, claro, o que acontece? É óbvio, né? Ele viu que o camarão tinha um cheiro esquisito, mesmo assim, aceitou, mesmo assim, comeu e foi levado ao hospital de novo, muito mal, né? E assim ela se repete, né? Então, a questão da intemperança do Homer não precisa de mais explicações, eu acho, né? O seu nome passou a ser um sinônimo de amor pela comida e pela cerveja, né? Com certeza isso. Vamos trocar aqui. E o Homer também, assim, ele é um baita mentiroso, né? Falta honestidade, ele não é sensível às necessidades e aos direitos dos outros, né? Ele parece não ter benevolência nem justiça, né? Ele tem vários chegados, mas nenhum amigo. Vamos ver ele aqui no bar do Mar do Morro, né? Então ele tem vários chegados e não tem nenhum amigo, né? E o Aristóteles, assim, ele enfatizava demais, né, a importância da amizade devido às suas crenças
de que sem os amigos a gente não pode exercer a virtude, né? E também nem pode, não é capaz de ter uma vida plena e florescente, né? A amizade, ela é fundamental para que isso aconteça, né? É um amor de reconhecimento, você tem um amigo, né? Você se reconhece na virtude, ele te potencializa isso, ele abre um espaço para que tu possas realizar as tuas virtudes e entenda a virtude do outro também, né? E para que tu seja feliz. Então, sem a amizade, a gente nunca vai florescer na vida, né? E o Homer, infelizmente, também está numa situação bem ruim nisso. Ele tem um monte de colega aí, de gente que, enfim, de trabalho, coisa para beber com ele, mas não essa amizade verdadeira, né? Que o Aristóteles enfatizava tanto, tá? E aí, gente, deixa eu mudar aqui de novo, que eu perdi meu. E aí, as qualidades do Homer como marido e pai deixa muito a desejar também, né? A gente não pode esquecer das tentativas de estrangulamento do Bart, né? Sem falar que ele vive esquecendo que a Meg existe. Olha aqui, ó, essa aí é a Meg, né? As qualidades do Homer como marido também não são as melhores, né? Ele não apoia ou ele é indiferente aos projetos da Marge, e mesmo quando ele tenta apoiar ela, né, ele acaba fazendo errado, acaba pisando na banana, né? Ele até se sensibiliza, ele pede desculpas, pede mesmo, né? Mas daí a gente fica pensando, tia, será que não seria melhor ele não ter pedido? Porque olha aqui a pérola que ele soltou num episódio lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele diz assim para ela, tá aí no slide de vocês. Quando ele vai se desculpar, assim, né? Ele fala: Olhe, Marge, desculpe-me por não ter sido um marido melhor. Desculpe por ter feito um molho na banheira, pela vez que usei o seu vestido de noiva para encerar o carro. E desculpe-me por todo o casamento até agora. Né? Então, mesmo quando ele está se redimindo, é um completo desastre. Né? E além disso, qualquer esperança, né, que a gente possa ter de que o Homer possa um dia adquirir essas virtudes morais, né, morre quando a gente reconhece que ele não tem aquela virtude intelectual, lembram? Que ela é necessária para que se tenha um caráter ético, né? Ou seja, é a sabedoria prática, a frônesis, lembram? É necessário que tenha isso. E o Homer não tem, né? Então é muito complicado. Ele não tem a virtude essencial, né? Para que as outras virtudes possam florescer. Né? Que no final das contas, né, a habilidade que uma pessoa tem de seguir o seu caminho de maneira inteligente, moral e orientada por metas, né? E ele também não tem conhecimento teórico, tampouco conhecimento dos fatos, né? Isso tudo lhe falta, né? Agora, mais uma amostra da sabedoria altamente duvidosa aqui do Homer. Vamos achar. Olha só, ele fala algumas pérolas assim. Quando vou aprender, as respostas para os problemas da vida estão no fundo de uma garrafa de cerveja. Não estão no fundo de uma garrafa de cerveja, estão na televisão. Imagina. Se uma coisa é difícil de fazer, então não vale a pena fazer. Pronto, olha o raciocínio filosófico aí, brilhante. Tentar é o primeiro passo para o fracasso. Né? São algumas aí das inferências do Homer. Né? E ele também não tem, assim, né? E por isso a gente já vê nessas próprias frases, né? O mínimo poder de inferência, né? Uma vez a Lisa, num episódio lá, a Lisa diz pro Homer que é errado, né? Ele roubar o sinal de TV a cabo dos vizinhos, né? Olha, pai, não dá para fazer isso. Ele discute muito feio com ela, né? E diz que ela também é ladra, porque ela não paga pelas refeições que faz e nem pelas roupas que ela usa, né? Então, nesse sentido, ela também tá roubando ele. Ela também não tá pagando por aquilo que ela tá consumindo. Então, é bem nesse sentido que ele vai, né? O Homer, então, ele também não tem a mínima capacidade, né, de organizar a vida de acordo com metas importantes e justas, né, importantes e dignas, e de ir atrás delas com responsabilidade moral, né. Se o Homer tem uma meta na vida, né, parece que é a de passá-la inutilmente, comendo, bebendo e mergulhado na preguiça. Né. E acrescente a tudo isso, né, a extrema ingenuidade que ele tem, né. E aí o que a gente tem, no final das contas, é alguém com a capacidade mínima de raciocínio. É isso que vai parecer, né? Porque ele chega a esse somatório. Mas a gente não deve ser tão duro com o Homer,
né? Parece que a gente não consegue, assim, ter um julgamento tão forte, assim, em relação a ele, né? Porque, às vezes, ele age, de fato, de modo admirável, né? Embora ele esqueça toda hora que a Meg existe, o seu local de trabalho, como vocês estão vendo aí no slide, né? É repleto de fotinhos dela, né? Que se saiba, ele também nunca cometeu adultério, né? Mesmo que ele tenha tido algumas oportunidades. Ele costuma ser bastante carinhoso e afetuoso com a Marge, né? Mesmo que da maneira dele, né? Que ele consegue, né? Ele tem um bom relacionamento com a Lisa. Ele deixou de comprar um ar-condicionado 2 vezes para poder dar um saxofone para ela, né? E se tratando do Homer, isso foi uma luta horrorosa aí entre o desejo e a ação, com certeza, né? E o Homer, às vezes, também até demonstra certa... Vamos ver aqui se mudar o slide. Aqui o relacionamento dele com a Lisa. Aqui. E aí ele até demonstra certa coragem, né? Tem um episódio lá que eles bravejam o Sr. Burns, porque o Sr. Burns exige demais dele e vive esquecendo o seu nome, né? Então ele vai lá e xinga ele, né? É corajoso que é. Ele também exibe certa bondade, né? Até com as pessoas que ele detesta, né? Ele defendeu o Ned Flanders uma vez na igreja e ele disse assim, o Ned Flanders, como é que ele disse? Esse homem, tá aí no slide de vocês, esse homem deu toda a face de seu corpo para levar um tapa, sempre dramático, assim, né? Mas mesmo ele detestando o cara, ainda trazendo isso, assim, né? Defendendo ele, né? Esse homem deu toda a face de seu corpo para levar um tapa. É isso. E aí tem também, acho que é num episódio que chama Homer versus Pat Selma. São as irmãs feias da Marge, que são essas duas aí, né? O Homer, ele finge que ele tá fumando para que elas que são fumantes, né? E o Homer finge que tá fumando para que elas não sejam demitidas, né? Por fumar no local de trabalho, né? E tudo isso é para dizer que a reação mais dura, assim, que a gente consegue ter, né, em relação ao Homer é uma certa pena, assim, né? E o primeiro motivo é que a formação do Homer, ela deixa muito a desejar, né? Olha só. Deixa muito a desejar. Ele cresceu em Springfield, né, que é uma cidade cujos habitantes, com rara exceção da Lisa, né, têm graves defeitos de caráter que vão variar da estupidez à maldade, da incompetência à falta de noção de mundo, né? E o efeito de ser criado num ambiente assim pode ser prejudicial, né, para a formação do futuro caráter, né, e das habilidades intelectuais também de uma pessoa, né? Além disso, né, a criação num ambiente saudável é um dos principais argumentos, né, para o projeto de Aristóteles na política dele, né? Então, lembram que a gente viu que as virtudes intelectuais e morais eram ou adquiridas através do ensino ou através do hábito, né? Como é que ele vai desenvolver, por exemplo, a virtude intelectual se a cidade não ensina isso, né? Se ele não tem esse exemplo, se todo mundo que tem lá é mau caráter, né? É complicado. E aí o Aristóteles vai dizer na política assim, olha, nosso propósito é considerar que forma de comunidade política é melhor para aqueles que forem mais capazes de realizar o seu ideal de vida, né? E aí é isso, né? Nesse sentido, o Estado tem que promover, né, todas as condições de possibilidade para que a pessoa consiga exercer, né, a excelência da sua virtude, né, a excelência da sua finalidade, digamos assim, né? Tem que ter esse solo fértil. Se não tem, para Aristóteles é muito difícil. Então, a situação do Homer é bem complicada nesse sentido, né? E aí a ética da Aristóteles, ele visa o estadista, então, né? Que deve pensar em qual seria o melhor caráter ético e projetar uma comunidade política que seja capaz de produzir esse caráter, né? E aí, se isso tiver certo, né? Um motivo para a gente ter pena do Homer é esse aspecto da sua formação, né? Springfield, né, que escapa do controle dele. E aí, além disso, né, a criação do Homer em casa também deixa muito a desejar, né? Vamos trocar aqui o slide. É com o pai dele. Deixa eu ver se vai dar. Foi. E, né, então a criação dele em casa também deixa muito a desejar. A mãe dele abandonou ele quando ele era muito pequenininho, né? E o pai dele nunca incentivou ele a se tornar alguém de valor, né?
quando ele tinha qualquer aspiração para melhorar, né, o pai dele ia lá e destroçava com aquilo, né? E também, né, como é que ele vai aprender essas virtudes, né, se ele também não tem exemplo em casa? Nem exemplo na cidade, nem exemplo em casa. E aí também já não tem como, por hábito, desenvolvê-las, né? Aí fica complicada a situação dele, né? E aí, para outro motivo para o julgamento do Homer não ser tão duro é que, embora ele não seja virtuoso, né, ele também não é uma pessoa maldosa. Ele é egoísta, ele é guloso, ele é ganancioso, e às vezes muito, muito, muito burro, né, mas ele raramente tem inveja dos outros, né, ou deseja aos outros algum mal. É verdade que ele age com intenção deliberada de prejudicar as pessoas às vezes, né, mas facilmente a gente pode supor que essas pessoas não merecem, digamos assim, né, um tratamento melhor. Não que justifique, mas a gente consegue mais ou menos compreender, né? Que isso é problemático, né? Por exemplo, o desprezo que o Homer tem, que ele sente, né, pela Pat e pela Selma, que são as cunhadas dele, né, parece ser apropriado, se a gente levar em conta o jeito que elas tratam ele, a atitude desdenhosa delas para com ele, né? Então, o Homer também, assim, não gosta, né, ou tem medo da outra filha. Ah, tá difícil de passar esses slides. Ele também não gosta, tem medo do Sr. Burns, né? Mas o Sr. Burns é o típico capitalista ganancioso, mau e cruel, né? Que está disposto a andar por cima do cadáver de qualquer um para alcançar os seus objetivos, né? E aí, também, por fim, o Homer trata o Ned Flanders de maneira indecente, né? Indo da indiferença ao desdém. Mas o Flanders, por sua vez, é um sujeito prepotente, arrogante, ao mesmo tempo ingênuo, é um bobão, um cara chato, chatão, a gente, né? Olha ele, tu vê assim, a moralidade flácida, que pessoa pouca, né? No final das contas. E claro, isso não justifica a maneira como ele trata o Flanders e nem aos outros, né? Mas ajuda a gente aí a entender, né? O porquê que isso acontece. Tá? Então, se a gente lembrar dessas raras exceções, a gente vê que o Homer não é um indivíduo mau, né? E não trata as pessoas com maldade, né? E esse é outro motivo porque, apesar da falta de caráter ético, o Homer não provoca em nós uma reação negativa, né? Então, a gente pode julgar portanto, né, que efetivamente o Homer não é uma pessoa viciosa no sentido de ser governada pelo vício, né, de ser alguém governado pelo vício, entendendo aqui vício como inclinação para o mal. E efetivamente, porque no que se refere aos apetites físicos por bebida e por comida, o Homer é vicioso sim, né? Ele não se contenta em comer e beber moderadamente, isso deixa ele fora da virtude, pelo menos nessa área, né? Então, o Homer ele simplesmente não tem o tipo de caráter estável que é necessário para alguém ser virtuoso, né? Ele não consegue manter essa moderação sempre, né? Ou quase sempre, ou na maior parte do tempo, não consegue, né? E a gente deve lembrar também que muitos dos casos assim, nos quais o Homer faz a coisa certa, principalmente em relação à família, ele precisa lutar contra os desejos de agir para poder agir de forma contrária, né? Aquilo que ele quer. Lembra daquele exemplo do Lenny lá, devolvendo a carteira, mas não querendo devolvendo porque sabe que é certo, mas aquele peso no coração. É mais ou menos isso com o Homer, né? Ele tem muito desse caráter continente também, né? Ele vai lá sempre oscilando ali continente em continente, oficioso, né? E assim ele vai, né? E aí, por exemplo, a situação que a gente já comentou, as 2 vezes que ele comprou o saxofone para a Lisa, ele teve que lutar contra o seu desejo de comprar um ar-condicionado, né? Então, às vezes de saber, às vezes, né, apesar dele saber o que precisa ser feito, né? Ele prefere agir errado, exibindo o que os gregos chamam, que a gente também já viu, né, de acrasia, ou seja, a fraqueza da vontade. Então, nessa vez que ele comprou o sax para Lisa, ele conseguiu aí vencer a luta contra os desejos. Às vezes ele sucumbe, tem uma vontade muito fraca, enfim, vai sucumbir, sabe que é errado, sabe que tá pisando na banana, vai lá e age assim, do mesmo jeito, como era o caso do Bart lá na nossa carteira, quando a gente deu o exemplo da carteira, certo? Então, o Homer, assim, ele não é uma pessoa virtuosa,
Ele mostra seus defeitos na área da gastronomia e em outras esferas da vida, né? Ele oscila entre a continência e a incontinência, muito, né? E isso, é claro, não aparece na divisão dos tipos de caráter estabelecida por Aristóteles, porque, né, é uma divisão lógica, né? E não é uma descrição dos tipos de pessoas que existem de fato. E aí o Homer exemplifica diferentes tipos de caráter, né? Dependendo da área da vida em que se levanta a questão. Por isso que eu achei tão importante trazer o exemplo dele, né? Então, ele é um indivíduo oscilante que nos mostra, no mínimo, assim, os 3 caráteres elencados por Aristóteles, né? E, enfim, para os gregos, então, né? E aí, caminhando para o nosso finalzinho aqui da aula, para os gregos antigos, o cultivo da virtude, o da arete, né, eles chamavam virtude de arete, tinha como objetivo a eudaimonia, tá, a realização da felicidade. Mas essa felicidade, para os gregos, né, para Aristóteles, Platão, para Sócrates, para os gregos, né, em geral, né, não era assim a felicidade como uma realização dos prazeres individuais, né? Tampouco a felicidade era momentânea. Se tratava assim de uma felicidade cuja realização pessoal ela só podia se dar com uma participação do cidadão para o bem comum. Tá? Então não tem muito assim essa divisão assim, entre esfera pública e privada, entre, sabe? O indivíduo é o cidadão, ele é dentro de casa, o que ele é fora de casa, ele é fora de casa, o que ele é dentro de casa, então há sim essa imbricação, né? Que hoje é diferente, assim, a modo como a gente compreende, né? Mas naquele momento era assim, tá? Era no sentido de realização mesmo, né? Uma vida de sabedoria filosófica em que todas as virtudes ali se integrariam naquele sujeito, né? E aí por isso que ele teria aquela disposição de caráter virtuoso, tá? Então, na modernidade, as teorias da virtude, assim, das virtudes, elas vão conhecer um certo declínio, né? Com a ascensão de teorias éticas que enfatizam a ação, né? Como deontologismo, utilitarismo, tal, que vocês vão ver, né? Então, ela vai perdendo um pouco de espaço, sai do agente, né? A força maior sai do agente, se localiza na ação, né? Depois. Mas, assim, a teoria das virtudes, claro, ainda tem seus defensores, né? Um deles é o filósofo britânico MacIntyre, né? Vocês vão poder consultar sempre que quiserem, né? A Christine Kosgar também traz uma discussão assim, né? E a perspectiva do MacIntyre é mais ou menos assim, né? Ele diz que o aprendizado das virtudes se dá concomitantemente aí ao das atividades práticas, né? Como as esferas domésticas, ou como as tarefas domésticas ou as profissionais, por exemplo, né? E que para desempenhá-las bem, a gente deve ser virtuoso. Então, vocês acham, assim, atualizações da teoria das virtudes hoje também, né? Mas Aristóteles é seu principal expoente, acho que tem que ficar claro que ela é uma teoria centrada no agente, que busca a eudaimonia e a felicidade, né? E que no final das contas, no final de todas as contas, se trata de agir com equilíbrio, né? Peraí que acho que caiu aqui. Pronto. No final das contas, se trata, então, de agir com equilíbrio, com mediedade diante das situações, dos problemas, né? E fazer isso continuamente, até que a gente encontra essa disposição de caráter virtuosa, tá? Se trata de se conhecer mesmo, né? De saber o que é melhor para si, o que é mais justo, o que é, enfim. E, claro, né, agora a gente estava tratando do Aristóteles, dessa divisão dos 4 tipos de caráter dele, né? Mas a gente tem que se lembrar, sempre ter em mente que a gente é humano, né? E não é lógico. A divisão do Aristóteles pode ser lógica, mas a gente não é. Então a gente sempre vai ficar oscilando entre isso, nunca vai ser uma coisa ou ser outra. A vida na vida é diferente, né? A vida na vida abre outras possibilidades. A gente vai mais ou menos ali como Homer. Claro que ele lá num sentido caricato e a gente num sentido mais convencional, mas a gente vai dançando entre esses tipos de caráter, né? Enfim, a gente pode olhar por outras teorias normativas também, né?
como a deontologia, o utilitarismo e outros que vocês virão depois, isso a gente sempre pode fazer, mas isso serve sempre como um guia para a nossa vida, para a gente se espelhar, para a gente entender o que a gente deseja como ação, ou até para refletir como é a nossa ação, mas sempre tendo em vista, lembrando que nós somos humanos, e humanos não são lógicos, né? Então a gente está sempre aí oscilando, né? E que a gente consiga sempre se utilizar muito bem da filosofia, dos conceitos, né? E de tudo isso para que a gente reflita mesmo a nossa ação, saiba que nós somos o nosso papel no mundo, que eu acho que é o que mais importante, tá bem? Então eu agradeço a participação de vocês aí, muito obrigada e boa noite.